No episódio anterior que tá aí na descrição, o Nor fez o seu harém para conseguir dinheiro e tirar a maldição que tinha em cima da Maria. Eles saíram para conseguir itens preciosos e nós paramos no momento exato onde eles estavam prestes a ir atrás de um dragão para derrotar ele para pegar o seu dente. Agora, nós vemos o Nor perguntando ao grande sábio a localização exata do dragão. Dessa forma, o Nor, a Emma e a Luna cavam um buraco para ele cair e o Nor vai diretamente para a caverna. Lá dentro, o Nor acordou o dragão e o atraiu para a armadilha que eles tinham criado. No momento exato que o dragão caiu, os três atacaram ele com as suas lanças e eles lutam até a Luna apunhalar ele no pescoço, o matando com sucesso. O dragão tava de boa dormindo na sua caverna e do nada essa molecada chega pra matar o coitado na maior cara de pau. Mas beleza, tá igual brasileiro, não tem um dia de paz. Voltando pra cidade, eles chegaram na academia de heróis e eles entregaram os materiais necessários pro exame. Depois, eles vão até a guilda dos aventureiros e dão os restos dos materiais raros pra cota da Lula. Mas, mesmo assim, a Sarah ainda tava na frente dela. Faltava apenas metade de um mês para essa briga de fato acabar. Então, a Sarah seduziu completamente os seus aventureiros para fazer o que ela quiser. Eles ficam iguais zumbis e ela estava explorando eles e deixando os caras tudo sobrecarregado. Depois disso, o Nor foi visitar a Olivia pedindo conselhos para ela. Então ela diz para ele visitar o 7º andar da masmorra escondida. Lá tinha um tesouro escondido e ela também diz para ele criar poderes elementares e uma habilidade de fusão mágica que permite combinar eles. Então dessa maneira, lá no 6º andar, o Nor combinou uma pedra com um feitiço de chama e facilmente derruba todos os zumbis daquele andar. Finalmente, chegando ao 7º andar, ele apareceu em uma floresta muito grande, e ali tinha uma matilha de lobos de alto nível, e ele se esconde deles, até que uma pequena garota de cabelos verdes impede ele de atacar ela, explicando que ela se chama Drake, um espírito de uma grande árvore. Ela implora a ele para ajudá-la, e ele de fato aceitou isso. O verdadeiro corpo dela é a árvore, e ela é atacada por um monstro, e ela queria que o Nor derrotasse esse monstro. Se ele fizer isso, ela vai dar pra ele um tesouro e também vai mostrar o caminho pra ele chegar até o 8º andar da masmorra. A Drake vai até a árvore dela e ela vê que o monstro abelha ainda estava atacando. O Nor dá uma olhada nos status dela e de fato ela era de um nível muito alto e provavelmente o mataria com apenas um golpe. Mas vendo que a Drake estava com muita dor e a árvore estava caindo aos poucos, ele decidiu ajudar ela. Então eles encontraram o ninho dessa abelha. Assim, o Nor colocou uma habilidade na abelha que a torna um alvo para os inimigos. Então, ele encontrou vários lobos e ficou provocando eles para eles virem atrás. Chegando à árvore, ele vê que a abelha atacou mais uma vez e que a coitada da Drake já estava no chão e não aguentava mais. Em um momento de fúria, o Nor ataca a abelha, mas ele não dava conta dela. Só que nessa hora, os lobos chegaram e agora eles achavam que a abelha era seu inimigo natural por conta do Nor que colocou esse feitiço nela. Mas ela conseguiu matar todos os lobos. O Nor combinou as suas habilidades de relâmpago e água para formar uma bala de água eletrificada. A abelha ficou jogada no chão porque com os ataques dos lobos ela já tinha ficado bem cansada e nessa hora ela morreu. Então a Drake acordou. Dessa maneira ela levou o Nor até o tesouro que ela tinha falado para ele. O Nor estava muito feliz por conta desses tesouros, mas a Drake fica triste por ele estar indo embora. Só que ele prometeu que vai visitar ela de novo. Agora, nós vemos que chegou o dia da grande final entre a Lula e a Sarah. A cota da Lula de fato superou da Sarah. Ela finalmente conseguiu vencer. O Nor, depois de um tempo, dá pra Emma um pouco do tesouro que ele conseguiu e isso faz ela fortalecer a sua magia. O Nor consegue ver que ela consegue 2 novas habilidades também com isso, e ela se sente bem mais poderosa. A Emma convidou o Nor para uma festa de dança que iria acontecer para pessoas nobres, e ele, com um pouco de medo, concordou, até porque ele era um mero plebeu. Lá em casa, o pai do Nor falou para ele que ainda não conseguiu encontrar um local para sua nova loja de itens, porque eles não tinham muita influência, já que eles não eram nobres. Mas o Nor diz para ele não se preocupar com isso. Então aqui, nós vemos que o dia da festa da Emma chegou. O anfitrião da festa é o pai da Emma. Ele apareceu ali dizendo a todos que recebeu um aviso de um ladrão entre eles.
Provavelmente esse ladrão queria roubar uma joia que se chama Lágrima da Sereia. Ele também diz que nessa noite ele tem vários aventureiros ali da maior guilda do reino para conseguir guardar a festa. Então provavelmente eles não teriam muitos problemas. Quando a festa começou, um cara que se chama Mike pede ao Nor para competir com ele para ver quem dançava melhor com a Emma. O Nor de fato aceita isso com o pé atrás. E ele não aguentava ver a Emma dançando e conversando com um outro cara, mas ele se segura, e o Mike vai primeiro. Eles recebem muitos aplausos, então o Nor cria uma habilidade de dança para si mesmo, e ele dança com a Emma de uma maneira graciosa, e as pessoas gostam muito disso. Mas assim que a dança deles termina, as luzes se apagam e o ladrão fantasma apareceu. Esse ladrão não queria roubar suas joias, mas também queria levar a Emma porque ela é a filha do anfitrião. O pai da Emma, na hora, manda os aventureiros lutarem contra os ladrões, mas ele consegue escapar e fecha os olhos da Emma, levando ela para longe. Quando as luzes voltam, outro fantasma chegou e pegou a joia. Os aventureiros vão atrás deles. O Nor também se juntou nessa. Uma menina que se chama Leila vai com ele. O ladrão invocou um pássaro de fogo que ataca a Leila, e o outro vai para cima do Nor com uma faca. Com seus olhos, o Nor viu que ela era fraca de feitiços de relâmpago, mas, vendo que a Leila estava com problemas, ele atacou o pássaro de fogo, deixando o pássaro com uma sensação de que ele não conseguiria voar, então ele ficou pesado. A Leila ataca ele, mas o ladrão não deixa ela finalizar o pássaro. Então, ao mesmo tempo, o Nor ataca o ladrão, que era fraco a feitiços, e a Leila também consegue chegar até o pássaro. Aqui, o líder dos aventureiros se junta a eles, e o cara parecia um pouco estranho. O Nor conseguiu perceber isso com a sua visão, até mesmo as habilidades dele não apareciam ali. Então, de repente, o homem ataca o Nor e a Leila, e assim, os dois não conseguem se mover e ficam paralisados no chão. Ele tem o poder da manipulação da gravidade, e ele se revela um outro ladrão que estava disfarçado. O nome dele é Tom. Ele queria fazer da Emma a sua esposa, e ao escutar isso, o Nor luta contra a própria gravidade e consegue se levantar. Enquanto o Tom estava focado no Nor, a Emma acordou e sopra o Tom para longe com o feitiço do vento. O Nor foi lá e deu um socão na cara do Tom e consegue derrubar ele. Então, voltando ao salão de festas, o pai da Emma agradece ao Nor por salvar a sua filha. Então, como agradecimento, ele ajuda o Nor a encontrar um local para a loja da sua família, por um preço mais barato. Se passam alguns dias, a Leila se juntou à aula do Nor na Academia de Heróis, como uma estudante transferida. A professora diz para eles que eles vão para um campo de treinamento no resort de fontes termais. Então, no dia do treinamento, o Nor e seus colegas começaram a viajar, e no pôr do sol, eles chegam em uma montanha cheia de armadilhas e monstros. Uma doente voadora se aproxima deles, dizendo que não era uma ameaça. Mas lembrando que duendes geralmente enganam os humanos, o Nor olhou as suas habilidades, e ele conseguiu ver que ela tem uma habilidade para controlar monstros. A duende mostrou aos alunos um atalho através de uma caverna, mas o Nor desconfia dela, e quando o Nor diz para ela que sabe que ela poderia controlar os monstros, a doente deixa de agir de uma maneira boazinha e chama um monte de lagartos humanoides, ordenando que eles atacassem os alunos. Mas os alunos brigam contra eles bravamente usando várias armas e magia. Então, ao sair da caverna, os alunos conseguem ver o resort de águas termais um pouco longe dali. No hotel, alguns meninos liderados por um cara que se chama Horf decidem espiar as meninas enquanto elas estavam tomando banho, mas o Nor é contra isso. Só que os caras não se importam e começam a correr na direção delas. Na hora, a sua professora interrompe eles com o feitiço de uma parede de barro. Junto com a Elna, o Nor para a maioria dos caras usando balas de barro e pedra. Mas o Horf não se incomoda com isso e luta contra a Elna, se tornando muito mais forte. Ele libera o seu poder e fica muito musculoso. O Nor tenta lutar com ele, e nessa hora, ele fez o cara ficar incapaz de lutar. Um outro moleque se levantou e começa a correr em direção às meninas. O Nor correu atrás dele e os dois acabam caindo na banheira delas. Na realidade, as meninas não tinham nem entrado ainda, porque a Elna avisou elas que os meninos estavam planejando ir ver elas. Então, com eles trancados no quarto, as meninas de fato conseguem tomar o seu banho em paz. Depois de tudo isso, o Nor volta para casa e a sua família estava se preparando para finalmente abrir a sua loja de itens mágicos. A Emma, a Luna e a Lola ajudam eles a montar tudo. Então, abrindo a loja, muitos clientes chegam logo para comprar várias coisinhas.
Depois disso, o Nor foi visitar a Olivia, lembrando a ela o quanto ela o ajudou desde aquele dia que ela o conheceu. Ele prometeu a ela que vai encontrar uma maneira de tirar ela dessa situação, porque ele gostaria de ver ela sorrir. Então, ele perguntou ao grande sábio como ele poderia libertar a Olivia. E ele diz que a resposta pode ser encontrada no 15º andar da masmorra. O Nor chegou até o 14º andar e se encontra numa encruzilhada, porque tem um caminho ali que é para quem vai sozinho e um outro para várias pessoas juntas. Então no caminho sozinho, ele encontra um caminho estreito com vários espinhos dos dois lados. Mas, percebendo que a tarefa era demais para ele nesse momento, ele desistiu. Só que depois de um tempo, ele volta com a Emma para a masmorra, já que ela conta para ele que ela gostaria de ajudar. No caminho onde as pessoas não estavam sozinhas, eles chegaram a um ponto onde tinham muitos goblins aparecendo. Eles mandam o Nor e a Emma largarem as suas armas e dar um pouco de comida. Então, eles dão alguns biscoitos, e quando eles pedem mais, nós vemos que eles foram envenenados e todos caem no chão, permitindo que o Nor e a Emma continuem o seu caminho de boa. Finalmente eles chegaram até o 15º andar. O Nor e a Emma encontraram uma garota que parece exatamente com a Olivia acorrentada. Ela não responde a eles e o Nor usa sua visão para descobrir que ela é na verdade uma cópia da Olivia feita pelas correntes mágicas que prenderam a Olivia real no 2º andar. Ela ainda tem todas as habilidades da Olivia e a Emma liberta ela. Mas, mesmo sendo falsa, ela age da mesma maneira da Olivia verdadeira. Mas o Nor percebeu que ela estava enganando eles e a Olivia falsa muda o seu comportamento e ela diz que quer lutar contra ele para testar a sua força. O Nor e a Emma atacam ela, mas a Olivia bloqueia todos os ataques e devolve tudo com feitiços muito poderosos. Mas antes que a Olivia falsa pudesse derrotar eles, o Nor se teletransporta com a Emma de volta para o 2º andar, onde a verdadeira Olivia estava. A Emma pergunta para a Olivia se ela tem alguma fraqueza que eles pudessem usar contra a falsa Olivia. Mas a Olivia não tem muita certeza disso e ela não queria dar trabalho pro Nor. Mas ele diz que ela fez tanto por ele e ele quer ajudar ela. Então no outro dia, o Nor encontrou várias instruções sobre a Olivia em um livro de história. Ele viu que uma clériga foi capaz de ameaçar a Olivia usando uma habilidade especial. O Nor criou essa habilidade para si mesmo. Então, saindo da biblioteca, ele encontrou a falsa Olivia esperando por ele ali. Ela veio atrás dele porque ela queria derrotar ele. Então, sacrificando 3 habilidades sua, ele conseguiu criar essa habilidade que era capaz de derrotar a Olivia. Confiante, ele começou a atacar a falsa Olivia, mas ela o impede com um golpe de espada eletrificada. E nós vemos que há 200 anos atrás, um garoto parecido com o Nor ficava atrás da Olivia para que ela se tornasse o seu mestre, mas ela não queria aceitar isso. Então depois de encher muito o saco dela, ela perguntou do porquê ele queria isso. Então o moleque falou que ele prometeu ao seu falecido amigo que ele se tornaria o melhor aventureiro do mundo. Então a Olivia falou que se ele causasse um arranhão nela, ela se tornaria o seu mestre. Mas ele foi muito amador e a Olivia falou que ele deveria deixar de ser um aventureiro. Mas sem ouvir, o menino continuou seguindo ela e sempre ficou pedindo conselhos. Até que um dia normal, a Olivia descobriu que o menino foi morto por um monstro enquanto ele estava tentando proteger uma garota. A Olivia percebeu que deveria ter virado a mestre dele, o ensinando a lutar corretamente para se tornar um grande aventureiro, porque assim, essa morte não iria acontecer. Depois disso, ela ficou presa na masmorra. Por isso, ela decidiu dar ao Nor as suas habilidades, porque assim, ele não iria acabar como aquele menino que morreu. Agora, ela estava preocupada com a vida do Nor, enquanto ele luta contra o seu clone. Ele estava ferido pela falsa Olivia. Os efeitos do sacrifício do Nor desaparecem quando a falsa Olivia se prepara para matar ele. Mas a Emma apareceu dando uma bicuda nela e todas as meninas também vieram para salvar ele. As meninas, usando as suas forças, atacaram a falsa Olivia, mas ainda não era suficiente para parar ela. A falsa Olivia consegue derrubar a Emma e a Lola. O Nor então transformou a espada da Olivia falsa em uma espada normal. Assim, ela ficou mais fraca. A Layla usou o soco mágico e conseguiu destruir essa espada. Mas a falsa Olivia prova que ela não precisava disso para brigar e ataca a Layla com um feitiço de fogo. A Luna também caiu com isso. A falsa Olivia dá a chance do Nor de fugir, mas ele não para de querer salvar a verdadeira Olivia, e ele sacrifica todas as suas habilidades, exceto aquela que permite criar novas habilidades e poderes. Então, ele ataca a Olivia,
mas ele não conseguiu nem acertar ela. A Olivia começou a socar ele, e ela se prepara para botar um fim nisso. Mas nesse momento, o Nor corta a habilidade dela ao meio com a espada, e com o mesmo fogo dela, ele consegue rasgar ela ao meio, derrotando ela de uma vez por todas. Dessa forma, ele correu para visitar a masmorra, e ele encontra a verdadeira Olivia fora dela. Ela estava livre das correntes. Eles são muito gratos um ao outro pelas coisas que fizeram. E quando as suas vidas voltam ao normal, nós vemos a loja da família do Nor dando muito resultado. A Olivia continua o tempo todo orientando o Nor, e ele faz o possível para avançar pela masmorra e ficar cada vez mais forte. O que vocês acharam dessa história? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até amanhã.